E nós vamos falar agora do texto do PL da anistia. Tá? O PL da anistia já está praticamente certo, tá? Já está certo que vai passar na Câmara, tudo leva a crer que vai passar no Senado também, e a grande questão agora é negociar um texto que seja adequado para todo mundo, né? E aí, de um lado, você tem uma proposta do PL da anistia lá na Câmara que prevê anistia ampla, geral e restrita, inclusive na questão da inelegibilidade, ou seja, Bolsonaro estaria elegível ano que vem. Eu acho essa aqui o ideal. Por outro lado, do lado de lá, nós temos uma proposta que é uma bunda, né? O Alcolumbre tem o aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, fazendo a absorção de um crime pelo outro, sendo que, pela lei brasileira, isso já deveria ser automático, né? Enfim, isso já era para ter sido feito, já é um absurdo o fato do STF ter somado as penas pro pessoal. Então é isso que o STF está oferecendo aqui através do Alcolumbre. Isso não vai colar. Agora, tem essa daqui, que é a ideal, tem essa daqui, que é o STF está querendo dizer, e tem a alternativa do Tarcísio, que é o meio termo. O Tarcísio e o Mota estão no meio termo aqui. Vamos entender quais são cada uma desses eventos aqui, o que deve passar, o que não deve passar e por que eu acho que vai passar. E eu acho que vai passar essa daqui. Pois bem, o esboço do PL da anistia prevê Bolsonaro elegível. Essa proposta foi apresentada pela oposição lá no Congresso, falando que, olha só, os principais pontos do PL da anistia agora oferecido pela oposição pelo PL: condenações penais e cíveis, perdão de penas, multas, indenizações e restrições de direitos impostas no período de 14/3/2019 até a entrada de vigor da lei. Inelegibilidades: restauração dos direitos políticos de quem foi considerado inelegível por decisões judiciais ou administrativas, nesse período também. Investigações em curso, arquivamento dos inquéritos em tramitação no STF, no TSE, inclusive os que tratam de ataques às instituições e desinformação. Então todos os processos que estão nesse momento, inclusive o da fake news e coisa e tal, tudo isso seria arquivado imediatamente. Eu acho isso ótimo, excelente realmente. Manifestações de rua, inclui protestos, bloqueios, acampamentos em frente a quartéis, até os atos de 8 de janeiro, ou seja, qualquer uma das consequências dessas manifestações também seria totalmente eliminada. Publicações em redes sociais, cobre manifestações verbais, escritas ou digitais classificadas como incitação ao crime, apologia, atentado às instituições, questionamento do sistema eleitoral. Cara, isso aqui é o tipo da coisa que eu falo assim, é a mesma... Tem gente que critica assim, não deveria ter anistia, porque não teve crime nenhum. E eu concordo, não teve crime nenhum, não deveria ter anistia. Mas, de novo, você tem que trabalhar com o que você tem, meu amigo. O caminho que a gente tem para chegar lá é isso. Então não tem o que fazer, né? Então, aqui, de novo, manifestações verbais, escritas ou digitais classificadas como incitação a crime, apologia, ataque às instituições ou questionamento do sistema eleitoral, nunca deveria ser crime, nunca deveria ser objeto de investigação policial em momento algum. Mas beleza, a anistia está dizendo que agora esquece isso tudo, passa uma borracha, acabou, não vai ter nada disso. Associação a organizações, estende a anistia a quem foi acusado de integrar grupo considerado criminoso em razão de atuação política. Então, ou seja, essa é a anistia que está sendo proposta pela oposição. Achei ótimo, achei super justo isso daqui, um excelente caminho. Do outro lado também o pessoal não está satisfeito não. O Alexandre de Moraes, e isso daqui é o Alexandre de Moraes, tá gente? Não é todos os ministros do STF não. O pessoal da imprensa costuma colocar a opinião do Alexandre de Moraes como se fosse a opinião do STF, porque, bem, vamos combinar, até bem pouco tempo atrás era isso mesmo, tá? A opinião do Alexandre de Moraes era a opinião do STF. O Alcolumbre diz que tem aval do STF para reduzir penas do 8 de janeiro, mas Centrão quer anistia que livre Bolsonaro da prisão. Se houvesse uma anistia a coisa de 2 meses atrás, eu concordo que não passaria nada mesmo. Mas agora a coisa mudou. Agora tem um monte de empresário pressionando esses ministros, a população brasileira pressionando os ministros, todo mundo querendo que esse negócio aconteça, e eles também preocupados, né, entrar na Magnitsky, não é legal, não é bacana, não é agradável. Então, eu não sei não, tá? Eu acho que isso daqui é típico do Xandão. Isso daqui é Alexandre de Moraes. E a imprensa tratando o Alexandre de Moraes como se fosse o STF. É aquilo que eu falo pra vocês. O Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, nem Lula. Quem consegue resolver esse problema é o Congresso e o resto do STF. Os outros ministros do STF. E bom, e tem um meio termo, que é o texto que o Tarcísio, Mota estão defendendo nesse negócio, que é o texto que ainda isenta todo mundo, ainda libera todo mundo, acaba com prisão de todo mundo, mas não restaura, por exemplo, direitos políticos. Então Bolsonaro continuaria inelegível em 2026. Aqui, ó, encontro entre o governador de São Paulo e o presidente da Câmara avaliam que chegou o momento da proposta ser superada pelo Congresso. Apesar disso, a reunião também foi marcada pelo diagnóstico de que é preciso encontrar um texto mais ponderado, nem tão amplo quanto os bolsonaristas querem, nem tão enxuto quanto o governo deseja. Ou seja, um meio termo entre isso daqui e isso daqui. É a proposta que estava sendo negociada, que vai ser liberar todo mundo, mas a inelegibilidade do Bolsonaro continua. O Bolsonaro continua não sendo eleito, pelo menos agora em 2026. Isso tudo tende a mudar com o tempo. O poder político do Bolsonaro é enorme e vai continuar muito grande. O Brasil está migrando para a direita. Então em 2030 a pressão vai ser muito maior. Já vai ter vários outros ministros do STF com nomes novos, indicados pelo Tarcísio ou por quem quer que seja o candidato do Bolsonaro em 2026. Aí, meu amigo, o Bolsonaro volta em 2030, volta em 2034. Isso não é problema. A gente está no caminho certo. A gente tem o mais importante, que é a população, o apoio da população. É lógico que aqui, ó, Moraes já disse considerar inconstitucional uma anistia a Bolsonaro. É lógico que o Moraes disse isso. Ninguém tem dúvida. O Lula também já falou que vai vetar a anistia e coisa e tal. Vai, a gente sabe disso. E até a imprensa já está começando a falar coisas aqui. Olha só o que diz
aqui a Andréa Sadi. Essa turma que está lá nos Estados Unidos fazendo essa articulação junto com a Casa Branca, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, eles estiveram em Washington porque eu tinha contado aqui para vocês que eles iam atualizar a turma do governo Trump sobre o que está acontecendo no Supremo, né, os próximos passos, o que pode esperar e tal. A informação que eu tenho é de que eles estão trabalhando para que a anistia seja aprovada, como a gente sabe, e que se essa anistia for aprovada já na Câmara, que a Casa Branca dê alguma sinalização de recuo nas tarifas, uma suspensão, por exemplo, de 60 dias. Então, só para trazer aqui o fato, a gente já vai debater aqui trazendo as nossas opiniões. Mas esse é o fato do que estão me contando, relatando do que está sendo conversado lá. E aí o segundo ponto que me chamou a atenção, Otávio, sobre a lei Magnitsky, porque a gente vem contando aqui que se a primeira turma condenar Bolsonaro, a expectativa é de que os ministros que condenarem também virem alvos dessa lei, né, sejam sancionados. E agora estão me dizendo que, a depender do que for aprovado na Câmara e no Senado, pode ser que eles não sejam alvos da lei Magnitsky, apenas o ministro Moraes, que já foi sancionado, como a gente sabe. Ou seja, o acordo parece que inclui o Eduardo e coisa e tal, ou seja, isso aqui tá tudo certinho, é essa a ideia, é aquela ideia que eu falei, aprova-se a anistia, aprova... tem uma lei também, tem que ter a lei também para acabar com a censura, né, porque lembra que isso é um absurdo também é uma das reclamações do Trump. Resolvidos todos os problemas, podemos negociar com os Estados Unidos a partir daí. E de novo, é o ideal? Não, eu acho que o ideal seria essa lei do PL aqui, que anistia todo mundo, ou melhor, ideal mesmo seria cancelar esse projeto todo, cancelar esse processo todo, sem ter nada, mas não tem jeito, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. O que a gente tem, que eu acho que é o mais razoável, é essa lei do Tarcísio, vai resolver o problema, eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo já perceberam, já estão na mesma página nisso daqui, então é isso daí que é o caminho mesmo. Tô achando que a gente vai ganhar essa, hein? E nós vamos falar agora sobre a anistia, que eu tô achando que vai sair, hein? Anistia lá no Congresso, aquela conversada pelo Tarcísio, com o Malafaia, com a galera toda, o pavor do pessoal da esquerda e o briefing da imprensa, a imprensa inteira, em uníssono. Sabe aquele negócio que acontece quando, olha só, aqui, ó, o Estadão, acordo por anistia golpistas é pornográfico, não pode. Centrão e Tarcísio propagam a anistia indefensável. Aí o Globo, Tarcísio defende jantar anistia que inclua Bolsonaro. Ou seja, todo mundo criticando, todos os jornais tradicionais criticando a parada. Sabe o que é isso? Isso, meu amigo, é o briefing que chegou lá do Alex Soros, cara. Alex Soros mandou o briefing pra galera, cara, tem que parar porque vai passar e não sei o que lá. E tão apavorado porque eu acho que vai passar. O Lula tá citando o risco do Congresso aprovar anistia. A de extrema direita tem força, não sei o que lá. Projeto defendido pelo governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, possível adversário de Lula em 2026. Então, ele falou que tem risco. E mais do que isso, ele diz que a batalha contra a anistia tem que ser feita pelo povo, porque a de extrema direita tem força no Congresso, aquela lorota. Não, a anistia é uma pauta popular. Lembra? Isso daqui prova aquilo que eu falo pra vocês. A grande preocupação deles é o marketing da coisa. Eles queriam que essa ação contra o Bolsonaro sepultasse Bolsonaro de vez. Só que a anistia frustra tanto os planos da esquerda brasileira com esse negócio de fazer esse consenso social de que Bolsonaro acabou, que tá destruído e coisa e tal, mas também frustra os planos lá do Alex Soros, né? Do Jorge Soros lá, que é a galera que quer fazer a mesma coisa na Europa. Estão usando o Brasil como um balão de ensaio, querem proibir todos os partidos de direita de disputar lá na Europa. Se o judiciário tentar agir sozinho, sem o Congresso, sem o Executivo, sem nada, vai acabar matando a coisa toda. É por isso que estão reclamando tanto. Aí, meu amigo, veio a pauta lá da Europa, meu amigo, o pessoal mandou a pauta, mesma coisa, mesmo texto, praticamente, quase copiaram pro outro aqui. É verdade, aqui, ó, o Estadão, acordo por anistia é pornográfico, que não pode, porque o STF ainda tá julgando, como é que quer fazer anistia, nem sabe se vai ser condenado. Vocês estão falando que Bolsonaro está condenado desde que ele saiu da presidência, mas é evidente que a anistia é o grande ponto para a propaganda. É isso que chama atenção, né? E vai matar esse plano desse pessoal. Folha de São Paulo praticamente é a mesma coisa. Centrão e Tarcísio propagam a anistia indefensável, que não tem como defender a anistia, porque não pode, porque é inconstitucional e coisa e tal, sendo que não é inconstitucional. Não há nenhum lugar na Constituição que diga que a anistia não é permitida nesse caso, nesses crimes do Bolsonaro. Enfim, o Tarcísio defendeu em jantar a anistia que inclua Bolsonaro. O pessoal da esquerda tá apavorado com essa história, tá totalmente puto aqui, ó. Tarcísio abandona São Paulo e faz reuniões às escuras com Mota, Pereira, Malafaia por anistia. Não foi só com Mota, Pereira, com Malafaia, não, foi com um monte de gente, inclusive com um monte de ministro do STF, seu fórum. É isso daí, fascismo em marcha. Já estão colocando o Tarcísio como fascista. É o que eu falo pra vocês. Esse pessoal fica falando, não, porque o Bolsonaro é muito polarizador, que não pode. A polarização do Bolsonaro, meu amigo, qualquer um que for contra a esquerda, eles chamam de fascista, chamam de nazista, chamam do que seja. Lindbergh, Lula vetará qualquer tipo de anistia golpista. E, de novo, eu falei
falei isso pra vocês. Sim, certamente o Lula vetará a anistia. Ninguém tem dúvida disso, né? E pior do que isso, eu já avisei pra vocês, ele vai vetar no último dia do prazo. Ele tem um prazo de 45 dias pra sancionar ou vetar uma lei. Ele vai vetar no último dia do prazo pra atrasar o máximo possível o processo, mas no momento que ele vetar, o Congresso derruba o veto, porque é tranquilo, é só maioria simples. Aqui, ó, família Bolsonaro sacrifica Tarcísio pra tentar salvar o Jair. Então o que eles estão dizendo aqui? Eles estão dizendo que o Tarcísio está sendo colocado como golpista, está sendo descartado politicamente, porque o povo quer prender Bolsonaro. Esse pessoal mora numa bolha tão pequenininha, cara, que é impressionante. Não, o povo não quer. Mas a esquerda aqui, o pessoal da extrema esquerda da imprensa brasileira, não, porque estão sacrificando o Tarcísio, porque agora Tarcísio não se elege mais para tentar salvar o Bolsonaro. O governador é empurrado para ser o herói da mobilização do Centrão. Meu amigo, ele é o herói da mobilização do Brasil inteiro, cara. O Brasil inteiro quer isso daí, os empresários querem isso, os brasileiros querem isso. Amanda Klein, anistia é preço a pagar por candidatura de Tarcísio. Então estão dizendo que essa aprovação da anistia foi a condição que o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro colocaram para o Tarcísio ser apoiado pelo Bolsonaro. Agora, olha só o que diz aqui o Leonardo Sakamoto. Anistia com Bolsonaro inelegível é puro suco de descaramento do Centrão. Então ele está jogando aqui que fazer anistia do Bolsonaro com o Bolsonaro inelegível, ele vai ser usado como um boneco aqui, ó. A ideia que circula no Centrão de aprovar uma anistia que mantenha Bolsonaro fora do xilindró, mais longe das urnas, é puro suco de descaramento. Com isso, o ex-presidente vai ser transformado em um boneco inflável, carregado de um lado e de outro para transferir votos, mas sem capacidade dele próprio ser eleito para qualquer coisa. Mas de qualquer forma, eles estão colocando isso daqui. Eu não descarto essa possibilidade. Agora eles estão achando que Bolsonaro transfere voto. Assim não, Bolsonaro apoia os candidatos dele, para fazer a base importante dele, para fazer a base da direita em 2026, que é muito importante, inclusive com muitos senadores para garantir a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo. Mas no momento que ele tiver elegível de novo, ele vai ser candidato e vai ganhar com muita facilidade, eu não tenho dúvida nenhuma. Esse pessoal trata a coisa como se, não, o Bolsonaro vai transferir votos pro Centrão e vai acabar. E tem muita gente na direita achando também que isso é ruim pro Bolsonaro. Gente, não é, isso aqui é a saída. O Paulo Figueiredo já falou, o Eduardo Bolsonaro tá no barco disso aqui também, o Tarcísio tá, o Bolsonaro tá todo mundo com... Esse é o plano, essa é a saída. E por que esse pessoal da esquerda tá tão chateado? Por que o briefing aqui, ó, foi passado lá pelo Alex Soro aqui, passou o briefing pra todo mundo. Sempre que os jornais todos, os três grandes, fazem editorial sobre a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma opinião, é o briefing, meu amigo, o consórcio. O consórcio recebeu o briefing lá do Soros, ó, tem que bater porque tá passando, vai passar. Eu tô achando que vai passar, hein.